no livro do Gênesis, uma das causas, não é a única para mim, uma das causas não é a única, Deus não revela o nome dele de cara no primeiro capítulo. Sim. O nome vai aparecer depois. Como que é no primeiro capítulo? No primeiro é Bereshit bara Elohim, chama Deus de Elohim, que é um nome genérico, Deus. Só depois, lá quando fala depois da criação do Shabat, que descansou o Senhor, aí que aparece, a partir do verso 26, 2:4, né? Que aí que aparece o tetragrama sagrado de Deus. Com Elohim. Que aí alguns críticos, eu não concordo com essa teoria, vão dizer que são dois autores diferentes, dois documentos separados. Para mim, não. Se o nome de Deus aparece de cara no começo, os hebreus que recebem aquilo podem pensar que, opa, então esse é o nome dele, vamos... Não. O nome dele vai ser revelado num segundo momento para mostrar a intimidade dele com a aliança com o povo. Ou seja, eu amo tanto você que eu vou revelar o meu nome secreto para você. Mas não para você pensar que tem domínio sobre o meu nome como os egípcios pensam que tem domínio sobre... Ou várias outras divindades. É o que ele falou. Eu sou o incontrolável. Em que sentido? Não é que Deus é um louco desvarrido. É que ninguém pode me dominar. Ninguém pode me dominar. Porque eles tinham esse aprendizado de trazer espíritos ou alguma coisa, ter domínio para fazer alguma coisa para eles. Os egípcios, pelo menos. Eu não encontro isso em Ugarit, mas outras, os egípcios. Não com o nome exatamente, mas a lógica do paganismo é que você descobrindo como a divindade funciona, seja pelo domínio do nome de outra maneira, você faz ela funcionar. Isso é verdade. Né? Quer um exemplo claro disso? Música. Como assim? Na teologia do Antigo Testamento, só tem dois motivos pelos quais você cultua ao Senhor com música. Você cultua a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Olha a dinâmica de inovação aí. Então você tem os verbos de todá, que você agradece a Deus. Então são esses dois motivos. Eu cultuo a Deus com música pelo que Ele é, a essência dele, e pelo que Ele faz. Ponto. Não tem um terceiro motivo. Só que no paganismo não era bem assim. Por exemplo, o culto de Ashera. Lá no museu a gente tem algumas Ashera e eu tenho um chocalho. Culto de Ashera. Legal. O chocalho era o seguinte, eles faziam muitos cultos com teatros para os deuses, e cantando e teatralizando, com máscara. É. Tanto é que eu tenho lá no museu também 2 máscaras cananitas e alguns ídolos. E aí eu explico, quando Deus fala no mandamento assim, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança, maseba. Tá falando de máscaras também. Máscaras, porque eles faziam teatro para os deuses, e o teatro, você sabe, quanto mais sangue, sexo e violência, mais atrativo ele é. Claro. Lembra do caso do Herodes lá, quando a menina dançou para ele, ele falou assim, minha filha, se você pedir a metade do meu reino, eu te dou. Então, na cultura pagã, o culto aos deuses funcionava assim. Vamos fazer um show para eles tão bem feito, que depois do espetáculo, eles darão o que a gente pedir. Eles vão ficar quase que, acho que eu posso usar essa palavra, hipnotizados pela nossa arte. É diferente do mundo judaico. Então, mais uma vez, até o louvor dos pagãos era uma maneira de manipular a divindade. Eu acho que ilustra isso aí. Tem um negócio bem problemático nisso que as pessoas não percebem. Quando você simplesmente tem Deus assim, né, revelado de uma maneira direta, você transforma Deus em objeto. Quando você diz, Deus é isso, Deus é, então você coloca ele como um objeto que você pode lidar com ele da maneira que você bem entender. Por isso que é interessante que o texto bíblico, né, esse negócio do Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir e que virá, mostra, né, uma coisa que um grande estudioso do Novo Testamento, entendendo essa realidade, chamado Oscar Cullmann, dizia que Deus se revela principalmente no eixo da história, pelos seus atos salvíficos. Então, existe um limite naquilo que você conhece sobre Deus, que ao mesmo tempo é algo que não está completamente percebido, de maneira que você não pode dominá-lo. E inclusive uma das coisas muito comuns na Bíblia é quando você vê as pessoas, né, da história bíblica entrando em crise, como Abacuque, por exemplo. Eles têm uma ideia sobre Deus, como Deus deve funcionar. E aí, de repente, Deus está agindo de uma maneira diferente, Abacuque dá bronca em Deus. Fala, Senhor, como assim? O Senhor é tão puro de óleo que você não pode nem ver o mal? Que história é essa de usar Babilônio? Não concordo. Aí ele começa a brigar. E porque a percepção dele é limitada. Tem um grande estudioso judeu chamado Martin Buber. Escreveu um livro muito interessante chamado Eu e o Tu, né? Ish und Du. E ali,
o que ele estabelece? Que ele diz que toda a problematização da fé, da religião, se dá quando você transforma o sagrado e até a relação com os outros em relação de objeto. Quando você faz isso, você sempre usa o outro como instrumento, sempre usa o outro como uma outra, e inclusive a Deus. Mas a relação verdadeira que acontece entre duas pessoas, e especialmente com o tu absoluto que é Deus, é uma relação existencial, espiritual, transformadora e poderosa. Então, essa questão da revelação do nome de Deus está ligado com isso. Ao mesmo tempo em que você tem um conhecimento, esse conhecimento, por definição, ele é, de certa forma, limitado. Até a transmissão disso, porque como assim o Senhor do Universo tem uma sequência fonética que define quem ele é? Não define, aponta para ele. E eu acho tão interessante como eu acho que a soberania histórica divina é tão significativa que ela não permitiu até hoje aquilo que a galera doida quer achar, que é a pronúncia adequada do nome. Né? Porque assim, do jeito que aparece o nome, aquele nome que o pessoal lê hoje como Yehová, isso foi uma transposição de vogais da palavra Adonai. Como não se sabia a pronúncia, eles pegaram o A, né, e ficou aqui por uma questão fonética, Yehová, de onde veio Jeová em português. Mas os estudiosos, eles dizem, alguns acham que seria Yahvé, o que não está comprovado, ou Yahweh, e até acham que, como do jeito que está essa terceira letra com a quarta, pode sugerir que a quarta é uma letra que só faz referência a vogal. Então seria debaixo dela, seria uma espécie de Vá ou A. Aí tem a opção de Yuá, acho que o Rodrigo vai preferir o Ai, né? Desculpa, brincadeira, né? Yuá, ou e até Yahu, né? E com pronúncias variáveis. E a gente não tem, e há até a sugestão que de uma época para outra, esse nome pode ter variado em termos de pronúncia. Na tradição oral não se passou. Não se perdeu, eles não pronunciavam. Até por causa da questão de não tomar o nome de Deus em vão. Eles só falavam o nome de Deus uma vez por ano no Yom Kippur, e era o sumo sacerdote que tinha esse direito. Na hora que estivesse lendo a Torá no Yom Kippur, que é o dia da expiação, uma vez por ano, ele lia, pronunciava o nome de Deus. Mas isso foi se perdendo, principalmente quando o povo saiu da Babilônia, começou a falar mais aramaico. E até eu queria fazer um comentário de uma coisa do Sayão, mostrar uma curiosidade que vai ilustrar isso aqui. O comentário da questão que ele falou que Deus, eu também acho providencial Deus não deixar como é que o nome dele é pronunciado. Vou pedir licença para a gente transpor um pouquinho da Bíblia para a teologia sistemática. Por que a pessoa também faz tanta bagunça com a questão da trindade? É porque o pessoal também tenta colocar a trindade dentro de uma caixinha. Como se o 3 da trindade fosse o 3 da matemática. Ao 3 da matemática, eu posso acrescentar 1, ele vira 4. Eu posso multiplicar por 2, ele vira 6. Eu posso diminuir 1, ele vira 2. O 3 da trindade não é o 3 da matemática, não é o 3 do teorema de Pitágoras. É um 3 divino. É por isso que são 3 pessoas, mas não são 3 deuses. Aí, pessoal, não se fosse eu não aceito. Por quê? Ele está querendo colocar Deus dentro da caixinha. Na verdade, a trindade, para mim, é um exemplo claro disso que o Sayão está falando, do que eu chamaria de a democratização do mistério. Todos nós, quer sejamos teólogos ou leigos, quer tenhamos vivido nos tempos bíblicos ou no século XXI, vemos o mistério de Deus. Quem quer reverter o mistério de Deus é o gnosticismo, que tem uma elite que ela entende o segredo de Deus. A Bíblia não, a Bíblia democratiza o mistério. Você pode ser o sacerdote do templo de Jerusalém, até o profeta. Até o profeta. Ele tem a revelação de Deus, mas ainda tem um lado do que o Rudolf Ott, que é um teólogo alemão, também falava que é o sagrado. O Lutero falava muito do Deus abscônditus, o Deus escondido, o Deus revelatus e o Deus abscônditus. O Lutero falava do luminoso. O Otto fala luminoso, essa palavra, ele pegou latim, luminoso. Que tem o livro é o sagrado. O sagrado, e ele falou luminoso. Grandioso esse teólogo, já faleceu há uns 70 anos, pelo menos. O mistério fascinante e o mistério assustador. Exatamente, que ele coloca tudo em latim, né? Fascinas, né? E então, assim, é muito curioso. E mesmo Lutero, voltando a falar do Deus abscônditus e o Deus revelatus, ele dizia que os homens usam máscara para se esconder, mas Deus é aquele que usa uma máscara para se revelar.
Porque Deus é tão grandioso que a maneira dele se revelar é se ocultando. Aí que é o mistério da encarnação. Ele oculta a glória dele, se tornando um bebê. Sempre uma alta limitação. Sempre uma limitação. É um paradoxo. Deus se esconde para se mostrar, para se revelar.